Joel capítulo de número 2, versículo de número 28, diz assim: Então, depois que eu tiver feito todas estas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Esta promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo de número 2. Agora, essa promessa, ela traz algo para os nossos corações, nos revela algo poderoso ao nosso coração. Porque esta promessa, ela rompe com todas as barreiras de gênero, de nacionalidade, todas as barreiras de idade, porque a promessa é que o Espírito seria derramado sobre todo o tipo de pessoa. Esse texto fala sobre o derramar do Espírito Santo. E esta promessa se cumpriu, deu início ao seu cumprimento em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando o texto nos diz que estavam todos reunidos em um local chamado cenáculo, todos buscando a Deus, em busca da promessa que também fora dita por Jesus Cristo, quando ele disse que era para que os seus discípulos e aqueles que acreditassem então nessa promessa, acreditassem em seu nome, acreditassem em Jesus como Cristo, o Messias, deveriam voltar para Jerusalém e ficar lá até que do alto eles recebessem esse poder, esse dínamos ou dunamis, que é o poder em ação, o batismo no Espírito Santo, não com o Espírito Santo, mas no Espírito Santo. A tradução original e a tradução mais coerente deste texto, mais próximo do original, é no Espírito Santo e não com o Espírito Santo. Se o texto falasse com o Espírito Santo, traria a ideia de que o Espírito Santo é algo. Agora, se nós falarmos no Espírito Santo, então entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, a saber, uma pessoa. Então, o cumprimento desta promessa que está em Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 28, aconteceu na festa de Pentecostes em Jerusalém, quando todos estavam reunidos, os discípulos reunidos em um só lugar, unânimes, um só coração. O Espírito Santo veio de forma extraordinária. Eles ouviram um som como de um vento forte e impetuoso. Este som não foi apenas ouvido pelos discípulos que estavam reunidos no cenáculo, mas este som foi ouvido por todos que estavam em Jerusalém naquele dia. Pessoas de todos os lugares, de várias cidades próximas a Jerusalém, que se reuniram para esta festa anual na qual juntavam-se milhares de pessoas em Jerusalém para fazer os sacrifícios, para se reunir em celebração ao dia ou à semana de Pentecostes, a festa de Pentecostes. Então, todos ouviram um som como de um vento forte e impetuoso, e este som, esse vento, ele entrou no lugar onde os discípulos estavam e tornou-se línguas como que de fogo, que é o que Lucas descreve no livro de Atos. E repousaram sobre eles línguas de fogo, e todos eles foram cheios ou batizados no Espírito Santo. E começa algo extraordinário neste momento, porque a promessa se cumpre e agora esse poder, esse dínamos, habita dentro dos discípulos de Jesus. Aqueles que acreditavam, que estavam buscando por ele, receberam esse poder. Agora esse poder lhes foi dado com um propósito. Esse propósito era profetizar, esse propósito era ter a capacidade sobrenatural para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus e também e principalmente, mais do que mas também para que os discípulos, mais do que para fazer algo, mas para que o Espírito Santo ensinasse os discípulos e trouxesse à memória dos discípulos tudo aquilo que Jesus havia dito. Eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles receberam a dinamite, o dínamos, receberam o dunamis, que iria transformar a vida de cada um deles, lhes dando coragem, ousadia, intrepidez
autoridade para fazer sinais, prodígios e maravilhas, para anunciar o evangelho do reino, mas também para serem transformados de dentro para fora. Transformados de dentro para fora. Jesus ele faz a promessa em João, capítulo de número 4, a uma mulher samaritana, dizendo que aqueles que crescem no seu nome ou acreditassem em Jesus como Messias, do seu interior fluiria uma fonte para a vida eterna. Jesus também declara aos seus discípulos a respeito de um rio que iria fluir do seu interior. O apóstolo João declara que este rio seria esse fluir do Espírito Santo. Primeiro recebemos um derramar do Espírito, então depois do nosso interior flui esse rio de águas vivas, esse rio do Espírito de Deus, que é descrito nas Escrituras de muitas formas, mas aqui como um rio, e aqui em Joel, nas palavras de Jesus como um rio, em Joel como uma chuva derramada sobre a terra, trazendo vida à terra. Então, esse derramar do Espírito Santo se cumpriu em Atos dos Apóstolos e a boa notícia é que ele continua se cumprindo nos dias de hoje. O Senhor continua derramando do seu Espírito sobre a terra seca, sobre a terra sedenta, faminta por sua presença. Esse derramar do Espírito é uma necessidade do nosso coração, é o anseio da nossa alma, a necessidade, o anseio pela presença real e poderosa de um Deus vivo que se manifesta poderosamente em nosso interior, em nós e através de nós. Você deseja esse derramar do Espírito em sua vida? Você deseja verdadeiramente este derramar do Espírito em sua vida? Esse derramar do Espírito aqui em Joel, capítulo de número 2, era em resposta ao caos, em resposta à terra seca, árida, sedenta, uma terra que foi destruída, que por muito tempo não recebia chuva. Tudo que existia em Israel nos dias de Joel foi consumido por pragas. Há muito tempo sem chuva, uma terra seca, que era a imagem também do coração dos filhos de Israel. O sentimento de abandono, de esquecimento, a ausência de comida, de dor, de angústia, a ausência da presença do próprio Deus em Israel e o clamor do coração dos filhos de Israel ao chamado de Deus para o arrependimento, esse chamado para o arrependimento, o quebrantamento dos seus corações, Deus o Pai respondeu com uma chuva seródia, chuva temporã, chuva de outono, chuva de inverno. Deus derrama o seu Espírito em resposta ao clamor dos filhos de Israel. Qual é o clamor do seu coração? Qual é o clamor do seu coração nos dias de hoje? É sua casa, sua família, seu chamado, seu ministério? É o desejo de ver a manifestação de Deus em sua vida e em sua família? É a transformação do coração do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Qual é o clamor do seu coração? Sempre quando Deus atendia o clamor do coração dos filhos de Israel, era com a chuva, era com o derramar do Espírito. E assim nos dias de hoje, o Senhor continua derramando do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê. Não há um gênero, não há idade, não há nacionalidade. O Espírito seria então, na promessa de Joel, derramado sobre toda a carne. A pergunta que eu lhe faço hoje: você deseja o derramar do Espírito em sua vida? Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Vamos orar neste momento e clamarmos para que o Senhor então derrame o seu Espírito como chuva sobre o seu coração, sua casa, sua família, esse batismo de amor, esse batismo de fogo, esse batismo de paternidade, esta unção, esse derramar de poder na sua vida, esse batismo no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Eu quero convidar você então a orar comigo neste momento, colocar seu coração completamente nesta oração.
Se você deseja ardentemente esta chuva, entende que esta chuva é a resposta de Deus para sua casa, sua família e para o anseio do seu coração, ore comigo neste momento. Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Bendito seja o teu nome. O Senhor é aquele que atende o clamor dos nossos corações. O Senhor é aquele que atende o anseio do nosso coração. O Senhor é aquele que ouve as nossas orações e responde, Pai. Por isso nós clamamos a Ti neste momento, voltamos o nosso coração para a Tua presença, para o trono da Tua graça e clamamos, Senhor, por esse derramar desta chuva que cai sobre a terra seca, que traz novamente vida à terra, que produz frutos, que transforma o nosso ser, que muda, que transforma corações, vidas, lares, famílias, casamentos e relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, vem com este derramar, Senhor, do Teu Espírito Santo, esse batismo de amor, esse batismo de autoridade, de graça, de fogo, sobre o coração de cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória, derrama do Teu Espírito, manifesta poderosamente o Teu reino na vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo sua casa, sua família. Eu declaro um milagre, a manifestação sobrenatural de Deus em sua vida, em sua casa e em sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A minha oração por você é que o próprio Deus coloque em seu coração sede por sua presença, sede por esse derramar do Espírito, por esta chuva que traz vida novamente ao seu coração, em nome de Jesus. Não saia desse vídeo sem antes curtir. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Mas toda vez que você curte um dos vídeos aqui do canal, O Bom Pastor, você vai estar dizendo para o YouTube que esse vídeo, este canal é relevante para você. E então o YouTube vai estar oferecendo para mais pessoas e mais pessoas serão alcançadas em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.